Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Advocacionando. Hoje a gente vai falar sobre o atendimento ao cliente, as práticas que a gente utiliza aqui no escritório, e a gente espera ajudar vocês também de alguma forma. Para iniciar, a gente vai falar com o Dr. Rodrigo, especialista em Direito de Trânsito. Ele vai comentar como que é o atendimento dele, como que ele utiliza na prática, a experiência dele. Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Guerin. Bom, eu separei aqui alguns pontos que eu acho interessantes compartilhar com vocês e também conversar aqui com os nossos colegas de como eu faço o meu atendimento. Acredito que alguns de vocês já acompanharam, eu já fiz alguns atendimentos com a doutora Letícia, doutor Gabriel também já fizemos, com a doutora Amanda já fizemos também, é verdade. Então vamos lá. O que eu gosto sempre de enfatizar no início do meu atendimento ao cliente? Se nós formos observar como que é a jornada de um atendimento, a gente vai observar que muito antes do contato tete a tete com o cliente, a gente já tem um contato prévio, normalmente feito por WhatsApp ou por conta de uma indicação que é feito para nós, né? Então a nossa autoridade ela já é vendida antes do nosso contato com o cliente. A partir desse primeiro contato, o nosso dever é demonstrar a nossa autoridade para o cliente. Então, dos gatilhos, eu acho muito interessante a gente falar sobre gatilho nesse episódio, embora a gente até programado um episódio só sobre gatilho, né? Mas, sobre o empilhamento de gatilhos mentais, o mais interessante para iniciar um atendimento é a autoridade. O cliente precisa sentir na gente que nós somos advogados da confiança dele, que são especialistas no tipo de problema que ele quer resolver. Por exemplo, atendimentos criminais que a gente faz, né, Letícia, de acidente de trânsito. Eu sempre vendo o teu peixe. Eu falo, a doutora Letícia é a melhor pessoa para poder resolver o teu problema. Ela só estuda direito criminal e eu só estudo direito de trânsito. Então, na hora que a gente vai fazer essa convergência de áreas, o cliente já tem na cabeça dele que são dois especialistas, são duas autoridades. Isso já baliza tanto o fechamento do contrato quanto também o ancoramento do preço dos honorários. Então, já é uma bomba que o cliente recebe inicial para ouvir o que a gente tem a dizer. Depois disso, a gente precisa ganhar a simpatia e a empatia do cliente. Então, a gente começa a aplicar outros gatilhos, por exemplo, da reciprocidade. Se a gente quer que o cliente nos remunere bem pelo nosso serviço e respeite o nosso trabalho, a gente precisa respeitar o cliente. Então, a gente precisa tratar ele de forma humanizada, precisa ouvir esse cliente, não só nas áreas mais sensíveis, como o direito de família, mas também nas nossas áreas, né, Amanda? O direito bancário, que muita gente acha que é uma área fria, o cliente também precisa ser ouvido. Ele também precisa desse carinho. O direito de trânsito também. Direito criminal nem se fala. É uma área bem emocional que você precisa convencer o cliente de que ele não é aquele monstro que as pessoas estão pintando dele, né? Então a gente vai fazendo esse empilhamento de gatilhos mentais, né? Passando aí pela autoridade, pela reciprocidade, pela empatia e simpatia. E por fim, a gente arremata com a confiança. O cliente precisa ter certeza que a gente vai conseguir resolver o problema dele da melhor forma. E após o atendimento, eu sempre falo, cara, tem que ter um roteiro para fazer o atendimento. Não pode ser um atendimento na loucura que você não se programou para fazer esse atendimento. Então, busca sempre entender o problema do cliente previamente. Pesquisa já antes de trazer o cliente até o escritório sobre o assunto que ele vai trazer para você. Já faz uma análise prévia daquilo que ele te trouxer. No caso do direito de trânsito, eu analiso já o auto de infração, o processo de suspensão, para já chegar para ele e falar o que vai poder ser feito naquele caso. E eu já tenho um roteiro pré-estabelecido de como é o andamento de um processo e que eu indico também que se você vai se preparar para o atendimento, faça um roteiro. É claro que você vai precisar inovar, você vai precisar ser criativo nesse roteiro, mas o básico você tem que ter. Até porque, com o passar do tempo, você vai poder aprimorar esse teu roteiro. Bom, essas são as minhas dicas práticas, como eu faço o meu atendimento. E é isso, Amanda. Eu concordo com você porque precisa ter um roteiro porque às vezes se fazer só um atendimento humanizado, mas você não conseguir passar confiança, uma autoridade sobre o assunto, vai faltar, às vezes você não vai conseguir fechar um contrato porque o cliente às vezes vai ficar meio assim. Da mesma forma que se você só passa, eu sei tudo isso, mas você não ouve o cliente, às vezes falta. Os meus clientes que são de direito bancário, às vezes eles querem sentar e conversar. Falar que eles estão se sentindo lesados pelo banco, que eles se sentem prejudicados. Então, é bem isso que você falou. Precisa do todo. Precisa do atendimento humanizado, precisa da autoconfiança que a gente precisa passar, demonstrar autoridade sobre o assunto,
para então ser um atendimento excelente e fechar o contrato. Uma observação que eu não fiz, mas que sempre que eu tenho atendimento ao cliente aqui, e não é todo dia, tem dias que a gente só faz peticionamento ou que a gente faz home office, nesses dias em especial eu busco me vestir de advogado. Porque o cliente ele espera ver alguém vestido de terno e gravata na frente dele. Não é só a questão da autoridade, mas a questão de que ele já tem pré-formatado na cabeça dele que ele vai ser atendido por alguém nesse formato. Então quando ele se depara com pessoas jovens como a gente, aqui, o mais velho aqui, acho que sou eu que tenho 30. Então, para os clientes a gente ainda é jovem. Então, o fato da gente não estar vestido adequadamente também acaba fazendo com que o cliente ache que nós não tenhamos, talvez, a capacidade para resolver o problema dele. Então, por isso que é tão importante, não só a questão da vestimenta, mas da própria asepsia, da própria forma como você tá com a tua barba feita, com o teu cabelo. A apresentação da gente. Exatamente. Maravilha. Agora a gente vai ouvir então o Dr. Gabriel, especialista em direito de família. Ele vai contar um pouco pra gente como que funciona o atendimento dele, quais dicas eles têm aí pra dar pra gente. Olá pessoal, meu nome é Gabriel, sou advogado especialista em direito de família e no meu caso, quando eu tenho meu atendimento ao cliente, as coisas que eu busco é juntar basicamente o que o Dr. Rodrigo já colocou. Por quê? Porque aqui no escritório a gente tem cursos, então basicamente a gente teve um mesmo aprendizado quanto a isso, cada um com as suas peculiaridades. Mas no de família, como dito no episódio anterior, a gente tem que lidar muito com empatia da pessoa. Então os gatilhos que a gente mais utiliza são os gatilhos empáticos, que é para trazer essa conexão. Muito se diz de você agir como se você fosse um camaleão, de você espelhar o que o cliente está te repassando. Então, se você vem com um cliente mais despojado, você age de uma maneira mais informal. Se você vem com um cliente mais retraído, você tem que agir de uma maneira mais sóbria, mais retraída. Porque não condiz a pessoa tá brincando na tua frente e você chegar para ela e ficar totalmente séria, uma pessoa ruim. Da mesma maneira, se a pessoa estiver quase chorando e você fazendo piadinha. São coisas que não condiz. Por isso você tem que ser adaptável à forma que o cliente tá naquele momento. Tirando a parte dos gatilhos, que eu acho que é imprescindível a gente conhecer e fazer uso deles, não basta saber e não utilizar, a parte do roteiro que vocês colocaram, nada mais do que o essencial. Porque imagina um cliente chegar e você se perder, não sei o que fazer, ou então depois que o cliente já foi embora, você, devia ter pedido isso aqui, perguntado isso aqui, se eu tivesse anotado, eu saberia. Por isso, precisaria ter um roteiro. Todas essas questões que a gente vai passando nos atendimentos, no dia a dia e tudo mais, eles vão demonstrando o nosso valor. Então, junto com o Dr. Rodrigo colocou de estar bem vestido, estar limpo, estar cheiroso, estar apresentável, saber falar, a oratória é algo muito importante, não chegar e começar a gaguejar, tossir, espirrar. Então, saber o momento de cada coisa, isso vai demonstrar um valor. Ainda mais pra gente que somos muito, muito, muito jovens. Então, é algo importante você saber demonstrar esse valor e apontar que o fato da tenra idade não significa que a gente não é experiente. Muito pelo contrário. Todos aqui são muito experientes. Muito. Uma questão que eu gosto de deixar pautado nos meus atendimentos são os diferenciais. Por quê? Direito de família pode ser que seja algo meio comum, onde qualquer um pode tentar fazer, lógico que não vai conseguir fazer com excelência, mas pode tentar fazer, só que não tem os diferenciais que um especialista tem, as formas de saber tratar. Isso não quer dizer nem na parte da especialidade em si, mas se, por exemplo, a forma que você recepciona o teu cliente, ele já é um diferencial. Então, teu cliente chegou aqui, tu ofereceu uma água, um café, uma bala, perguntou como é que foi o dia do cliente, se você sabe de algum detalhe da vida do cliente. O cliente comprou o carro, e aquele carro novo, como é que foi? Ou, tua filha tá indo pra escola. Qualquer coisa nesse sentido é um diferencial importante para você conversar com teu cliente. Tirando isso, tem os diferenciais que o próprio Dr. Rodrigo comentou, que é no atendimento que ele exemplificou. O cliente veio aqui, eu já vejo o recurso dele, o que dá para fazer, o que não dá para fazer e já passo isso de uma vez. Tem muito cliente que não tem essa experiência, não tem esse diferencial porque são advogados que, eu só vou conversar contigo se você pagar. Se você não pagar, eu não vou ver. Então, são detalhes assim que vão fazer a diferença. E a parte do pré-atendimento, que vem o uso de indicações e tudo mais, é um diferencial absurdo, justamente porque se eu preciso, por exemplo, de um médico, eu vou acabar perguntando para meus amigos, aqui esse médico aqui, qual que é o melhor?
e eu já vou com um alto valor entregue para esse médico, porque eu fui recomendado por alguém próximo. Então, um cliente que vem de uma recomendação é mais palpável ali para você conseguir até fechar os contratos com ele, porque ele já vem sabendo que você é uma autoridade. Então, tudo isso que a gente acabou falando aqui, não vou dizer que cai por terra, mas ele já está bem mais ameno, porque ele já veio de uma indicação. Então, seguindo um atendimento dessa maneira, eu não vejo como não conseguir fechar um contrato. Mas aproveitando a sua fala, Dr. Gabriel, eu acho bem interessante que, assim, eu, como criminalista, eu tenho uma situação da emergência, da urgência, que, infelizmente, muitas vezes eu não vou ter o tempo hábil de analisar o processo do cliente. Mas eu vou ter que 100% dar atenção para a família do cliente, para o cliente em si. Porque às vezes não é a análise processual que vai estar ali na questão, e sim a liberdade. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou até a delegacia, muitas vezes eu recebo a família no meu escritório, outras até atendimento de forma virtual, sem falar em questões processuais, certo? A prioridade é estar junto da família. Ou em outras situações, a família saber que eu estou junto daquele familiar, daquela pessoa que foi presa na delegacia, no presídio, enfim. Quando eu tenho tempo de analisar, sem sombra de dúvida, tem que fazer uma geral. Uma geral que eu digo em todos os sistemas, em todas as competências, estadual, federal, porque muitas vezes o meu cliente foi preso hoje por uma situação que no passado está aumentando a pena, está agravando a pena dele. Então não adianta, ele foi preso hoje porque ele estava embriagado, mas ele já tinha mandado de prisão por outras situações. Então, primeiro ponto, nome completo e CPF, certo? Após toda essa pesquisa, essa busca, eu faço questão de forma presencial o atendimento. Eu gosto que o cliente olhe no meu olho, conheça a pessoa que eu sou, a minha experiência, certo? Eu não vou logo no início começar a falar do problema que ele está enfrentando, né? Eu vou conversar, vou deixar ele conversar comigo, vou deixar ele à vontade. Ali a gente vai criar pelo menos um vínculo de confiança um com o outro, que é o mínimo que precisa ter, né? E muitas vezes ele vai chegar nervoso, acelerado, ele vai passar por muitos pontos importantes que eu preciso saber antes do processo em si. Aí, posteriormente, esse passo a passo, assim, seguinte, encontrei tais situações, a solução é essa, eu posso fazer dessa forma, né? Doutora, mas será que vai dar certo? Eu explico os caminhos, se possível, os métodos que eu vou utilizar, prazos e, consequentemente, os valores que eu vou cobrar dos meus honorários. Sempre de forma muito ética e muito transparente. Eu sempre trabalho com o meu notebook junto, eu abro a tabela da OAB, o cliente vê junto comigo os valores, certo? E juntos a gente tenta achar uma forma de parcelamento, de pagamento que fique bom para os dois, certo? Que não adianta eu tentar forçar o cliente a pagar à vista e ele acabar não pagando, virar inadimplência e eu ter que sair do processo, certo? Então, assim, passo a passo, com calma. E uma coisa que eu acho muito interessante, eu já fiz isso muito com o Dr. Rodrigo, é a gente contar ou mostrar casos semelhantes daquele cliente, certo? E assim, não é mentir, é pegar casos, esse cliente aqui teve o mesmo processo que você e a gente pegou esse caminho da defesa e o resultado foi aquele. Eu acho bem interessante porque assim a gente mostra o nosso trabalho e ao mesmo momento a gente realmente prova para o cliente que ele tem direito àquilo, de como é importante ele estar se defendendo, como é valioso ele estar vindo, pedindo informações. Então assim, basicamente, todos nós temos a mesma formação no atendimento, mas cada um de nós tem a nossa peculiaridade, o nosso detalhe, a nossa diferença para atender e para fechar. Enquanto você falava das pesquisas que você faz previamente ao atendimento do cliente, eu lembrei de várias vezes que você já fez isso, que você puxa o nome da pessoa e encontra outros processos. O cliente veio com um problema. Você vai lá, faz a pesquisa e encontra outros. Você faz questão de imprimir esses processos, de fazer um monte de anotação referente àqueles processos, a fazer o estudo prático daquilo que aconteceu para demonstrar para o cliente. Cara, é uma das formas mais efetivas e eficazes de você comprovar a autoridade para o cliente, a utilização de recursos visuais.
e quando não possível, você abrir um caso de um julgado que você viu, esse exemplo que você deu, né? Você fazer um storytelling, seja de um caso teu ou de um caso que você já viu na jurisprudência e falar para o cliente que é possível. Enquanto o Dr. Gabriel estava falando também, eu lembrei da parte dos gatilhos mentais sobre storytelling. Porque tem muito cliente que não sabe que é possível a concessão daquele pedido. Ou não sabe ou não acredita, acha que não tem como ganhar. Por exemplo, no meu caso é muito comum, caso de direito de trânsito, nas multas, a pessoa pensa, putz, mas o recurso de multa é só para ganhar tempo. Aí eu pego, já tenho impresso ali um monte de decisão administrativa e judicial em que a gente tem um deferimento, às vezes até em primeira instância, de um caso de embriaguez. Eu mostro para ele que a pessoa fez o teste, mas havia alguma nulidade no procedimento, ou aconteceu uma prescrição em decadência que foi possível cancelar aquele processo. Então, ter esse recurso visual ou então audiovisual, num caso em que você demonstra um julgado, às vezes se encontra até no YouTube um caso parecido, aquilo tem um potencial de convencimento para o cliente, porque ele está vendo que aquilo é real, não é só a tua retórica. Ele não vai se deixar levar por, será que ele está me enganando? Será que ele está sendo sofista? Ou será que ele está falando de fato a verdade? Tem como ganhar o meu caso? No direito de família também, né? Por exemplo, você vai defender um pai que acredita que sempre a guarda fica com a mãe. Nem sempre. Se demonstra que quem tem as melhores condições de prover para o filho o desenvolvimento dele é quem vai ter a guarda, né, Gabriel? Exatamente. E eu acho interessante essa parte que a doutora Letícia colocou de você mostrar a tabela de honorários, por quê? Porque esse diferencial traz para quem não tem ainda uma confiança no advogado que você não está tirando aquele preço do além. Ah, eu quero cobrar tanto porque eu acho que vale. Com certeza, você deve achar quanto vale o teu trabalho. Só que é bom para embasar o pessoal que ainda é um pouco mais novo nesse sentido de demonstrar, olha, eu não estou tirando da minha cabeça esse valor. A ordem está dizendo que eu tenho que cobrar tanto. Então, eu chegar para o cliente e mostrar para ele, olha aqui, ó, se você quiser, você pode ir na tua casa entrar. Tá aqui a tabela da ordem do teu estado. Ela está dizendo que o teu processo custa tanto. Não estou inventando esse valor. Esse é um diferencial que ajuda bastante nos fechamentos de contrato. Inclusive, ali na frente a gente tem a plaquinha que a gente cobra consulta e escrito ali a legislação da OAB que prevê essa possibilidade, que é o nosso dever fazer a cobrança da consulta. E é uma forma também do cliente perceber que a gente não tá querendo se favorecer em cima dele. Vai tentar ficar me tirando dinheiro. Porque, infelizmente, tem clientes que pensam assim. Então, a gente tá ali, mostra que a cobrança na consulta é totalmente prevista pela OAB, que os valores são tabelados também, que tem uma tabela para seguir, né? Então, o cliente também se sente mais confortável quando a gente tá se mostrando esses valores. E acaba tirando da cabeça essa ideia de que, tá tentando tomar dinheiro meu, vou ficar prejudicado ainda em processar ou algo nesse sentido. E também é de extrema importância a gente ressaltar que tudo com contrato, né? Com contrato de honorários, o cliente lê junto, se ele não entende alguma palavra que seja, a gente faz alteração, podemos... Por que não adicionar cláusulas, pontos, né? Tudo numa forma assim que o cliente não fique com dúvida, que ele não fique, mas será que tá certo? E outra coisa, sempre entregar uma cópia do contrato pro cliente. Transparência, né? O cliente vai levar e assim, por que não? Doutora, ainda não entendi, vamos conversar de novo, vem aqui no meu escritório, a gente conversa, eu faço... questão de qualquer tipo de dúvida, pessoalmente a gente esclarecer. E assim, ética, transparência, sigilo profissional sempre, né? Até acho importante a gente salientar que quando a gente vai mostrar um processo parecido, a gente não expõe as partes, né, doutor Rodrigo? A gente abre ali a decisão, se for necessário a gente até apaga os nomes, doutor Gabriel também, a questão de família, que é tudo com sigilo, né? Mas assim, é justamente para o cliente se sentir à vontade e ver que não é só ele, né? Que não é só ele, que o caso dele tem solução, de alguma forma, mas tem. Mas voltando ainda nesse sentido de demonstrar para o cliente casos parecidos, no direito bancário isso funciona muito. Para mim é um ponto alto, porque tem muita gente ainda que fica em dúvida. Meu Deus, vou processar o banco, depois nunca mais vou conseguir financiamento. Então a pessoa fala, mas será? E será que eu vou entrar... No direito bancário eu digo que é muito será para o cliente. Se eu
processar o banco, nunca mais vou conseguir financiamento. Ou vou entrar e não vai dar certo, que banco, né? O pessoal tem uma ideia de que banco, como que eu vou entrar com processo contra o banco? Inclusive, há pouco tempo eu atendi um cliente de financiamento de veículo e ele me questionou assim, tinha juros abusivos. Aí ele falou bem assim, mas você já entrou contra esse banco? Aí eu falei pra ele, eu contra esse banco em específico não entrei, mas eu tinha uma decisão, por coincidência tava aberto, que eu também tinha procurado antes de atender, mostrei pra ele, falei, tem decisões igual com esse banco, aplicando juros abusivos no financiamento do veículo, então mostrar é um ponto muito alto. O cliente parece que se tá com alguma dúvida, ele vai, se alguém teve justiça feita, vai ser feito pra mim também. A gente chama de jurisprudência isso, né, doutora? Pegar decisões de outros tribunais, de outros colegas e tá mostrando pro cliente. Esse seria o gatilho da antecipação. Você demonstrar para o cliente o benefício que ele vai ter antes dele ter. Quando ele tá nessa dúvida, ele... então quer dizer que, por exemplo, o meu nome ter sido negativado, eu posso fazer jus a um dano moral de 15, 20, 30 mil reais? Sim, tá aqui a decisão, não apenas uma, mas várias, do nosso tribunal, do Tribunal do Maranhão, do Tribunal de São Paulo, do Pará. Em geral, os entendimentos eles são diversificados, mas em geral, quando você pega a possibilidade de um direito, no Brasil, em geral, se admite em todos os estados, né? O que vai variar vai ser a quantidade desse dano moral, a quantidade do direito, né? Ainda nesse gancho de antecipação, tem que analisar que tudo começa desde o primeiro atendimento. O cliente te procurou no WhatsApp, você já tem alguma documentação em mãos, você já consegue dar um parecer pro teu cliente falando, vai ser possível, ou quais mais documentos precisa para eu te dar uma certeza maior do que pode ser feito, o que vai ser melhor pro teu caso. Aí muitas vezes depois disso o cliente já vem pro escritório para fazer uma consulta. Chegando aqui, quem vai atender é a Gabi, que é a nossa estagiária, e ali ela vai explicar pro cliente que a nossa consulta é cobrada, conforme a gente sempre comenta, que tem previsão pela OAB, pela cobrança, e a Gabi acaba explicando para o cliente que a consulta não vai ser só uma opinião ou algo que vai ser dito, é isso aqui. Não, a gente, com base na documentação, a gente vai passar o parecer para o cliente. Falar o que pode ser feito, quais são os riscos, quais são os benefícios. Então, é uma consulta mesmo. O cliente sai daqui sem nenhuma dúvida. Mas se o cliente tiver dúvida quanto à qualidade do atendimento, ele já vai se dar conta desde lá da frente que vai ter um cafezinho para ele, que vai ter um cheirinho ali na frente. Então, quer dizer, não é um escritório qualquer. É um escritório em que desde os detalhes a gente se preocupa com o cliente. Mas é verdade. A gente coloca o difusor ali na frente, de certa forma, para que o cliente se sinta confortável. A gente preza pelo conforto do cliente lá na frente. O cheirinho bom, o cafezinho. Uma coisa importante que a gente tem que se ater é que atualmente tem aquele juízo 100% digital. Eu, inclusive, hoje estava analisando o inventário no TJC, lá do Acre. Então, esses diferenciais que a gente tem aqui, eles são mais fáceis de utilizar de forma pessoal, mas quando tu faz um atendimento online, eles são bem mais minuciosos de você tentar aplicar. Então, tudo bem, um cheirinho de café, um cheiro ambiente é muito bom, só que como você vai conseguir transparecer isso online? Então, a gente tem que juntar tudo isso aqui e quando for pro online, a gente tem que agir com mais vontade de aplicar esses gatilhos. E, sem sombra de dúvida, ter uma câmera boa, conforme essa que a gente está usando agora, né? Um microfone bom também, caprichar na maquiagem. Atendimento completo para o cliente, né? Porque tá virtual que não vai ser bem atendido, né? Exatamente. E estrutura do escritório também, né? No virtual mesmo, o cliente consegue perceber o ambiente. Se está tudo jogado, vai fazer um atendimento virtual, lá atrás está tudo jogado, um monte de papel, né? Tudo desorganizado. E no atendimento presencial, então, nem se fala. Você não precisa ter um escritório suntuoso, nossa, tudo majestoso para que o cliente se sinta ali num palácio. Não, mas precisa estar minimamente organizado, limpo, o atendimento tem que ser bom e, é claro, não pode ter bagunça. Então é isso, pessoal. Eu espero que com as dicas que a gente deu, contando nossas experiências, como é o atendimento, como que a gente aplica aqui nossos atendimentos, a gente tenha conseguido dar alguma dica, ajudar vocês de alguma forma. Tem que falar, clica e compartilha, né? Não dá. Se você gostou desse vídeo, encaminha para algum colega que está precisando aí de algumas dicas para atendimento ao cliente. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal também. Tchau! Tchau.